o seu desafio, que eu quero que você fale sobre a lebre fluorescente do Eduardo Kac. Ok, conforme pedido do Virso, vamos falar sobre o coelhinho brilhante do Eduardo Kac. Então, basicamente, o Eduardo Kac ele é um cara que ele já é artista faz algumas décadas, brasileiro, mas ele não mora mais aqui no Brasil, e faz muitas obras de arte experimentais. Eu não vou entrar no mérito do resto da carreira do cara, vamos falar da obra em questão, que é o Coelhinho Brilhante do Eduardo Kac. Basicamente, no ano 2000, esse cara ele encomendou de um instituto na França, agora eu esqueci o nome do instituto, que fizesse para ele um coelho modificado geneticamente com DNA de uma espécie de água-viva que faria com que ele brilhasse no escuro. E o resultado foi um coelho que tinha um brilho esverdeado. Nas fotos que a gente acha do coelho por aí, esse coelho, ele é totalmente verde. Essas fotos, na verdade, foram meio que uma foto de divulgação da obra de arte, mas o coelho de verdade não é daquele jeito. O que ele é em uma luz muito específica, que é principalmente no espectro azul da luz. O olho dele e a pele dele brilham verde, mas como ao redor da pele tem aquele pelinho branquinho fofinho, porque ele é um coelho branco de olhos vermelhos, então abafa bem esse brilho, você tem uma pequena impressão do verde. Não dá pra ver muito nitidamente, o do olho dá. E esse coelho, ele foi um experimento que deu certo, mas não foi um experimento exclusivo para o Eduardo Kac, não. Na verdade, aquele instituto já tinha feito outras experiências genéticas com coelhos, não sei se com outros animais. Na época do coelho que o Eduardo Kac alega ter encomendado, eu tenho minhas dúvidas. O instituto tinha mais ou menos 150 coelhos, inclusive eles falavam que eles tinham pouco espaço pro tanto de coelhos fluorescentes que eles tinham. O Eduardo Kac foi para a França no ano 2000 para receber o coelho para si, para levar para criar. Ele queria levar o coelho para dentro do convívio familiar, porque ele diz ter se sentido responsável pela criatura, e o instituto não quis ceder o animal. O Eduardo Kac chegou a pegar o coelho no colo, a conhecer e tal, mas o instituto não quis ceder o animal. Acabou que isso gerou toda uma polêmica, onde o Eduardo Kac tentou ter contato com amigos influentes da França ou de museus em outros lugares do mundo para intercederem por ele. Ele tentou fazer protestos, espalhar cartazes no sentido de que, olha, sequestraram o meu animal. Esse animal, ele era como se fosse algo meu, ele é para mim, eu já tenho uma ligação afetiva com ele, e não estão cedendo o meu animalzinho. Isso acabou gerando toda uma comoção, e daí entra também toda uma discussão, né? Por causa que, querendo ou não, isso é algo muito novo. Não é uma mera pintura, não é uma mera escultura, é uma modificação genética que gerou um ser vivo pensante como obra de arte. Então isso gera toda uma polêmica. Ele ficou se batendo com isso, tentando recuperar o coelho, tentando chamar atenção para o caso, e no fim ele nunca conseguiu o coelho de volta. A minha mais honesta opinião: não tinham que devolver coelho porra nenhuma. Porque, primeiro, o cara não entrou com dinheiro, meios de produção ou nada assim pra dizer que o coelho é dele. Não foi ele que fez, não comprou os insumos, não criou a teoria, ele só quis um coelho brilhante, que o Instituto já fazia. O Instituto fez muito de deixar ele ir lá e conhecer. Vamos combinar. Segundo, eu acho que tratar uma manipulação genética que gerou um ser vivo pensante como obra de arte, na minha humilde opinião, eu que sou um cara que gosta muito de biologia, gosta muito de ciência, inclusive agradeço ao Wilson a oportunidade de falar um pouco de ciência aqui, particularmente acredito que você não tem o direito, talvez o Virso discorde de mim, acontece, a vida é feita pra gente discordar dos outros, eu particularmente acredito que você não tem o direito de considerar como obra de arte um ser vivo que não tem condições de concordar em fazer parte daquilo. Da mesma forma que eu tenho alguma resistência com o Joseph Biles colocando o coiote na obra de arte, da mesma forma que eu tenho muita resistência com aquele arrombado, nem lembro o nome do artista, que colocou um vira-lata pra passar fome num museu na Bienal aqui no Brasil. Pra mim isso não é arte. Começa aí. Eu acho que assim, a partir do momento que você pega um ser vivo, pensante, e coloca ele como parte de uma obra de arte, até pode, contanto que não haja nenhum tipo de sofrimento animal, nenhum tipo de questão ética,
Mas no caso do coelho do Eduardo Kac tem uma questão ética assim. Segundo a alegação dele, na verdade ele não fez porra nenhuma, mas segundo a alegação dele, ele criou o coelho só pra ser uma obra de arte. Você criou um ser vivo só pra ser uma obra de arte. Eu super discordo. Eu adoraria saber a opinião do Virso, adoraria saber a opinião do público. Eu acho erradíssimo. Até porque, vamos pensar o seguinte, vamos olhar na cultura pop os exemplos que nós temos de manipulação genética. O negócio dá certo pra caralho, né? Só tem exemplo BO. Se não virar num negócio que gera doença, pandemia e o caralho, 4 videoplanetas dos macacos, a gente vai ter, na melhor das hipóteses, o negócio vai ser explorado para algum tipo de entretenimento irresponsável. This species of Variformin's been extinct since the Cretaceous period. I mean, this thing isn't one of this thing. What? Ou daqui a pouco vai ter umas criancinhas ricas de 10 anos abandonando a escola pra fazer rinha de galo com uns animais diferentão. Então eu sou totalmente contra esse tipo de coisa. Agora, sou contra o instituto ter criado o animal? Nem um pouco. Eu acho que a ciência tem que progredir. O cara estudou o que estudou a vida inteira, ele tem noção do que ele está fazendo, existe todo um conselho de ética para definir se é ético ou se não é. Então, o cara que é leigo, eu, por exemplo, sou um cara que gosta do assunto, mas não sou da área, não tem que dar pitaco. Simplesmente não tem que dar pitaco. Tudo tem que ser feito de forma responsável e eu acredito que o Instituto não cedeu o coelho para Eduardo Kac por questões de responsabilidade. Porque pensa assim, era um animal, primeiro, de uma nova espécie. Porque no mundo não tem um coelho que brilha no escuro, na natureza tem? Se tem, não tô sabendo. Criaram uma nova espécie. Entra a questão de que o Eduardo Kac leva a porra do coelho, certo? Levou pra casa lá o coelhinho que brilha no escuro. Ó, que bonitinho. Eu tenho uma lâmpada que caga. Tá com o coelho em casa. E se, num momento de irresponsabilidade, esse coelho acaba cruzando com outro e acaba gerando descendentes que conseguem se reproduzir, isso vai virando uma nova espécie, que pode causar desequilíbrio mental, que pode causar surgimento de novas doenças. É um animal que não tem anticorpos para a maioria das doenças porque ele estava num laboratório, isoladinho. A mesma coisa acontece com rato de laboratório, com cães de laboratório. Esse tipo de animal é um protocolo meio cruel, que normalmente ao fim dos experimentos eles sejam sacrificados, mas isso já costuma acontecer por causa que no ambiente esterilizado onde eles foram criados, eles não têm anticorpos para nada. Aí você traz eles para o mundo real e eles são suscetíveis a doenças que podem gerar novas mutações e vira todo um BO. Não precisamos de mais uma zoonose na nossa vida, né? Lembrando que esse vídeo é de 2021. Não precisamos de mais uma zoonose. Repete comigo. Não precisamos de mais uma zoonose na nossa vida. Então não tem que deixar o cara levar a porra do coelho mesmo. O coelho é do laboratório, tem que ficar no ambiente controlado. Tem que ser usado pra, sei lá que diabo de estudo eles estavam usando. O que eu vi é que eles precisavam, a parte mais relevante do coelho, pra um estudo que eu não pesquisei o que era, desculpa a minha responsabilidade, eles precisavam do ovário dos coelhos. E o Kac ficou lá, dando com a cabeça na parede, tentando usar a própria influência, tentando chamar a atenção, fazer polêmica. Teve um episódio bem engraçado em que ele estava espalhando uns cartazes falando do coelho, dizendo que estavam afastando o coelho dele. Um sujeito na rua começou a questionar e ele ficou puto que o Kac se sentiu no direito de criar uma nova vida só pela arte e começou a dar de dedo na cara dele e tal. E eu acho que o cara tava certo. Pior que eu acho que o cara tava certo. Então eu não sei se a minha opinião nesse vídeo vai agradar muito ou não, mas basicamente, opinião do Fabo. Presta atenção. Arte são objetos inanimados ou seres vivos conscientes que concordaram em participar daquilo. Por consciente, subentende-se que se for menor de idade, dependendo do teor da obra de arte, também não é pra ter. E tem que ser um ser humano. Um cachorro, um coelho não concordou em participar da obra. Ou esse animal só pode participar de uma obra de arte, ser considerado arte, se não houver sofrimento, não houver experimentação científica maluca, nem nada do gênero. Beleza? Essa é a minha opinião. Pode discordar de mim? Pode, à vontade. Inclusive o comentário tá aí pra isso. Pode comentar, não tem problema. Mas pra mim, o Eduardo Kac estava errado durante todo o processo. Segundo, ele não fez a porra do coelho, ele se apropriou da produção de outras pessoas. Aí eu vi na internet essa argumentação, que a apropriação de coisas como obra de arte é algo que acontece desde a época do Duchamp com os Ready-Made. Beleza, fera. Mas os Ready-Mades são objetos inanimados.
O mictório do Duchamp que foi pro museu não vai apresentar nenhum risco para a sociedade e nenhum problema ético. Eu acho que na hora que o Eduardo Kac fez essa obra, não passou pela cabeça dele as implicações éticas e os riscos da coisa. Pra mim, totalmente errado. E é isso, cara. Espero que o vídeo tenha sido bom. Eu, particularmente, fiquei meio indignado estudando o assunto. Eu não conhecia antes do Wilson sugerir. E eu não consegui fazer uma análise tão artística porque eu fiquei preso nas implicações disso, na questão ética, na questão biológica. E a única coisa que me vinha pela cabeça era que cara, filho da que mimado. Então, desculpem. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, manda pro amigo, inimigo, namorada, amante, agiota, bicheiro, deputado. Pro Bolsonaro não, pro Bolsonaro manda um vampetaço. Todo o resto, minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, as do Wilson também. Meus outros 2 canais estão na descrição do vídeo, a página do Wilson também. E é isso, sigam a gente, compartilhem esse vídeo, deem apoio pro canal, pra gente trazer mais e mais conteúdo estranho. Virso, agora eu tenho que propor um conteúdo pra você. Já que você me oportunizou falar um pouquinho de ciência e biologia através dessa obra de arte hedionda, eu agradeço por você ter trazido para algum assunto que me interessa, então eu vou sugerir pra você um assunto que eu acredito que te interessa. Você é um cara muito mais do cinema do que eu. Vamos aproveitar o atual hype Gojira e King Kong, e eu quero que você me fale sobre o cinema de monstro gigante.